Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neurodialogando. Eu sou a Carla, psicóloga, e hoje nós estamos aqui com a Gabriela, que vai se apresentar para vocês. Oi, bom dia, obrigada Carla, meu nome é Gabriela, sou psicóloga clínica infanto-juvenil e hoje atuo no atendimento a pessoas neurodiversas e também na estimulação e reabilitação cognitiva. E hoje nós preparamos uma conversa sobre o transtorno do espectro autista. Vamos trazer algumas informações sobre esse tema. Então, para começar, o que é o transtorno do espectro autista e como que ele costuma se manifestar? Então, o TEA é uma condição do neurodesenvolvimento que vai estar atingindo diversas funções cognitivas, tanto a questão do comportamento, algumas questões de comunicação e funções sociais também. Cada pessoa dentro do espectro ela é única, isso significa que as manifestações podem mudar e cada pessoa vai estar apresentando esses impactos de formas diferentes. Uhum. E nós sabemos assim que não existe um exame para detectar o transtorno, né? Então, como é que é feito o diagnóstico dele? Então, a avaliação que a gente chama, né, ela é feita por diferentes profissionais na área da saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, a gente faz toda essa observação, é feita a observação também da criança em contexto clínico e em contexto escolar, feitas reuniões familiares e com as pessoas, enfim, que estão ali no dia a dia da criança. Então, ele é um processo que é bem cauteloso e precisa envolver essas diferentes observações e diferentes profissionais para a gente conseguir chegar no diagnóstico e numa certeza daquilo. Sempre importante também a gente descartar quaisquer outros transtornos. Isso, questões às vezes médicas. Pede exames para descartar outros transtornos. Exatamente, questões médicas, outras questões que podem estar impactando ali no desenvolvimento da criança. E hoje se fala muito em níveis de suporte, né? Você podia explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro. Então, as crianças, quando elas são, as pessoas que são diagnosticadas dentro do espectro autista, hoje a gente tem essa nova classificação que são do nível 1 ao 3 de suporte, né? O nível 1 são pessoas que demandam menos suporte e conseguem exercer um pouco melhor a sua autonomia. Então a gente está pensando em possibilidade até de ter a sua própria casa, de ter a sua vida de uma forma um pouco mais individualizada, sem tantas intercorrências. A pessoa em nível 2 de suporte, ela já vai ter a sua autonomia um pouco mais comprometida. Então, atividades do dia a dia, ações que a gente considera como básicas, elas precisam de uma intervenção um pouco maior, de uma ajuda um pouco maior, para a pessoa conseguir estar executando. E o nível 3 é o nível mais severo que a gente tem hoje, que é quando a pessoa vai precisar desse suporte para atividades mais substanciais, então própria higiene mesmo, autocuidado, então uma pessoa que a gente vê ao longo da vida necessitando desse suporte em diferentes áreas. E qual a importância de buscar um diagnóstico cedo? Então esse é um ponto muito importante, né? Principalmente se a gente for pensar na neuroplasticidade, no movimento do cérebro, no próprio desenvolvimento. Qual que é a maior importância que a gente fala? É o nome? É você ter um rótulo? Não, é a possibilidade de começar a intervenção o quanto antes. A intervenção precoce, ela é extremamente importante para a gente conseguir atuar o quanto antes nessas dificuldades da criança e até conseguir entender melhor, acompanhar melhor o desenvolvimento dela no sentido de compreender as áreas que vão ser mais difíceis de atuar, as áreas que as crianças têm mais, que a pessoa vai ter mais déficit. Então, a importância do diagnóstico precoce é a possibilidade de se começar a intervir o quanto antes no desenvolvimento da pessoa. Quais funções cognitivas são afetadas? Então, no TEA, como ele é um transtorno que afeta diferentes, né, condições, a gente vai ter a parte de cognição, a parte de emotividade, a parte de memória, a parte do próprio construção do pensamento. Então, existem pessoas que podem ter mais dificuldades, por exemplo, com tarefas mais longas, existem pessoas que vão ter facilidade com informações visuais, existem pessoas que vão ter facilidade até em determinados, a gente chama muito de hiperfoco, né? Isso também determina muito para onde que a função cognitiva dessas pessoas vai funcionar um pouco melhor, talvez, em detrimento de outras que às vezes não se desenvolvem de uma forma, da forma como a gente esperaria que estivesse desenvolvendo, né? Como é que seria, então, a aprendizagem delas? Então, a principal questão, quando a gente fala em espectro autista, né, no espectro autista com aprendizagem, é a questão da dificuldade que essas pessoas apresentam
por exemplo, em conceitos mais abstratos. Então, tanto quando a gente fala em ironia e figura de linguagem, mas o próprio aprender é um processo de abstração, a alfabetização é um processo de abstração, a imaginação é um processo de abstração. Então, cada pessoa vai precisar de uma intervenção muito específica, baseado nos interesses, enfim, nas potencialidades, principalmente, que ela apresenta, para conseguir dar conta dessas outras, desse processo, principalmente da abstração, que acaba ficando um pouco mais dificultado, né, para pessoas que estão dentro do espectro. Por isso que às vezes é importante também saber do interesse das crianças para estar trabalhando isso junto com elas, porque né? Com eles o hiperfoco acaba sendo um aliado muito importante, assim, porque a gente consegue puxar, digamos assim, a criança para uma atividade que não é tão interessante, para um processo que às vezes é um pouco mais cansativo mesmo cognitivamente. Isso pode ser até um reforçador para a criança fazer aquilo num contexto onde tem uma coisa favorita, um personagem favorito, enfim, né, essas preferências, assim. E na área da comunicação, o que afeta? Então, pode ter bastante variações, desde apresentar problemas de linguagem mesmo, então a gente vai ter ecolalias, padrões repetitivos de fala, praxias da fala, que são comorbidades um pouco mais comuns dentro do espectro autista, enquanto existem crianças que podem não ter tanta dificuldade nesse sentido, mas a gente vê também a dificuldade quando está ficando um pouquinho maior, pronomes, essa organização certa do gênero, de quantidade, muitas vezes, tempo verbal, passado, futuro. Então, tudo isso está dentro do espectro da comunicação, digamos assim, e pode ser alterado de diferentes formas, dependendo da criança, dependendo do adolescente. O que a gente tem hoje que a gente percebe como um padrão? Que a maioria das crianças tem uma dificuldade na comunicação, principalmente na comunicação que a gente chama funcional. Pedir coisas, repassar informações, receber informações, organizar comandos que recebem, né? Então, esse é um dos principais motivos, porque a comunicação, ela também envolve muito essa troca com o outro, né? O autismo, ele vem já desse... a própria palavra autismo, a raiz etimológica dela, digamos assim, esse eutismo, esse virado para dentro. Então, a comunicação, esse estar na troca com o outro acaba sendo um dos impactos mais constantes, assim, que a gente vê em algum nível em praticamente todos os pacientes com TEA, né? E às vezes a dificuldade também de interpretar o não verbal, né, as pistas sociais. Exatamente, esse é um treino que a gente precisa fazer com bastante frequência, assim, né? O que significa a expressão visual, o que significa o tom de voz, muitas vezes. Questão até de hierarquia, de posições de poder, que também são questões um pouco mais confusas para pessoas com TEA. Entender mesmo, porque, de novo, entra na abstração também muito, né? Então, essa parte do treino socioemocional é muito importante para essas pessoas, porque a gente tem que praticamente assim, ensinar mesmo assim, como é que, né, o que significa o olhar das pessoas, o que significa certas palavras ou certas mudanças no próprio gesto ou na feição, né? E qual a mensagem que você deixaria para as famílias? Eu acho que é importante assim, a gente pensar que cada pessoa que está no espectro é uma pessoa única, é um ser individual. É sempre importante, né, pensando até no contexto mais infantil, a gente olhar para aquela criança como um serzinho ali, individual, com as suas próprias peculiaridades, entender também que o diagnóstico não é o fim, né? Muito pelo contrário, ele é o começo de um processo, ele é o começo do entendimento. É muito importante também alguma desconfiança, histórico na família, perceber alguma mudança em comportamento da escola, alguma coisa que não era normal, né? Que não era comum antes na realidade dessa criança também. Tá aberto a buscar os profissionais, tá aberto a buscar por esse apoio na comunidade mesmo, que é importante, principalmente pensando nesse sentido, né, que o diagnóstico ele não é um fim, ele é justamente um começo e a possibilidade de uma vida de qualidade, de uma vida que ele possibilita esse inserido caminho, na sociedade. Exato, esse caminho para facilitar realmente essa existência que às vezes é tão dificultosa, né? Então tá bom, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam e fique atento que teremos novos episódios.